Vamos abrir as nossas Bíblias e eu convido você a permanecer com ela aberta no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. E nós leremos do versículo 26 ao versículo de número 35. Lucas, capítulo de número 1, do versículo 26 ao versículo de número 35. Preste atenção, porque a palavra de Deus será lida, revelação do próprio Deus a nós. Época de Natal, nós sempre lemos esses textos. Por isso eu chamo a sua atenção, para não se acostumar com eles, porque é a palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois se não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos orar novamente? Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor se revelou a nós em Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque nesta revelação o Senhor escolheu usar homens e mulheres, para transmitir a Tua verdade, como foi com Maria, como foi com José, como foi com os profetas, os apóstolos. Ó Deus, obrigado, porque essa palavra chegou até nós. Em Cristo nós oramos e em Cristo nós pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos confronte. Em Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, eu estava conversando essa semana com um dos homens da nossa igreja. Ele me contou uma história muito interessante. Ele disse que quando ele fazia o colégio, ele tinha um professor extremamente graduado em história. Ele era professor da escola, ele havia feito seu mestrado, o seu doutorado, mas ele disse uma frase que marcou a vida daquele homem: eu nunca li a Bíblia. Eu nunca soube da história bíblica. Graduado, mestre, doutor, mas nunca havia lido a Bíblia. Então, esse membro da nossa igreja virou para ele e disse: então você não sabe a maior e a melhor história de todas. Você não conhece a maior e melhor história de todas. Porque a maior e melhor história de todas está na Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Porque Deus escolheu se revelar a nós por histórias. Deus nos deu histórias. E perceba, Cleo Bussato, ela diz que a arte de contar histórias nos liga ao indizível e traz resposta às nossas inquietações. Histórias têm essa capacidade, a capacidade de nos fazer imaginar, voar e ir adiante ou além do que os nossos pés podem tocar. Histórias têm essa capacidade de cativar os nossos corações. E é por isso que o Senhor Deus escolheu se revelar a nós por histórias. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali não é apenas uma história, mas é o relato real de como Deus fez todas as coisas. Depois ele vai passando pelos patriarcas. Ele vai mostrando através dos profetas e dos reis. Ele vai mostrando o seu poder através de cada história. Porque cada história é o reflexo, a bênção
do Senhor entre nós, e de como o Senhor quis cativar o meu coração e o seu coração. É a maravilhosa história da redenção, a história que não é nossa, é de Deus, mas Ele nos convida a fazer parte. É por isso que nessa manhã eu preciso compartilhar com você, Natal, a história do favor imerecido, a história da graça, a história de como Deus escolheu, na plenitude dos tempos, se revelar ao meu e ao seu coração, em Jesus Cristo. Como diz o autor aos Hebreus, Deus falou de muitas maneiras, pelos profetas, pelos pais, mas nos últimos tempos, Deus falou por meio de Jesus Cristo. E nessa manhã então, o meu convite para você é, olhe para a história que está na sua frente, Lucas capítulo de número 1, e perceba como essa história te traz graça, favor de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a primeira parte dessa grande história, ela fala sobre uma alegria frutífera, uma alegria grandiosa, uma alegria como eu orei, que não murcha, imarcessível, irresistível, uma alegria eterna. Olha o texto. E entrando o anjo aonde estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A narração de Lucas, ela é muito detalhista. Se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler o Evangelho de Lucas, vão notar essas coisas. Vão notar de como Lucas vai colocando os mínimos detalhes. Ele vai contando desde o modo como se assentou até como Jesus se entregou. Porque de fato Lucas tem essa preocupação, não apenas no Evangelho, mas também em Atos. E é interessante porque ele quer retratar ao meu e ao seu coração, não apenas os detalhes, mas como Maria ouviu do anjo: alegra-te, muito favorecida. E a ideia aqui de Lucas ao escrever essas coisas é: Maria, busque se alegrar diariamente, constantemente, não deixe de se alegrar. Que a sua vida seja diariamente composta pela alegria, e pela alegria porque de fato você foi favorecida. Alegra-te, muito favorecida, a mesma raiz da palavra graça, caris, porque achaste graça diante de Deus. Maria, tem alegria, porque o favor do Senhor a encontrou. Deus, o Criador do universo, o grande Deus, te escolheu para ser a mãe do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que os concílios, é por isso que as confissões vão dizer que Maria é sim importante. Não porque nela há perfeição, mas porque nela foi gerado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria fez parte disso, e o anjo disse a ela: seja alegre. Queridos, essa alegria que Maria sente, ou que Maria é chamada a todo momento se alegrar, é porque a graça de Deus a alcançou, e faz com que o anjo diga para ela uma outra palavra: não temas, Maria. Alegre-se e não temas. Não apenas seja alguém que encontrou alegria e que busca alegria no Senhor, porque a graça a alcançou, mas também entenda que essa alegria a impulsiona a não temer. E aí a gente começa a aprender algumas coisas, e a primeira delas é: meu querido e minha querida, nessa manhã eu te ensino, não tenha medo. Não tenha medo, porque a graça de Deus nos alcançou. É bem verdade que o nosso coração, como o de Maria, pode se perturbar. O anjo chegou e falou com ela, o coração dela se perturbou, como diz o texto. Mas o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque a graça a alcançou. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, porque a graça nos alcançou. Deus nos alcançou. Isso é grandioso para nós.
Mas aprenda também a alegria, e alegria para adorar ao Senhor, porque a graça de Deus nos alcançou. E talvez aqui eu não poderia deixar de falar do apóstolo Paulo, quando em Romanos capítulo 11, versículo 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, eu não sei porque o Senhor me alcançou, mas o Senhor me alcançou. Pela tua graça o Senhor me alcançou. Então eu adoro ao Senhor, eu dobro os meus joelhos, eu clamo, eu levanto a minha voz dizendo: Abba Pai, porque o Senhor me alcançou. E ele vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque a graça nos alcançou. Isso traz alegria ao meu coração e ao seu coração. Mas há uma segunda ou terceira lição aqui: alegre-se, pois Deus cumpriu a sua promessa. Isaías capítulo 9, versículo 3 diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Ou seja, fiquem tão felizes, mas tão felizes, porque agora vocês podem viver com o que há de melhor. Cristo se fez como um de nós e nos deu salvação. A ideia do texto é: fiquem felizes como aqueles que agora têm o seu trabalho e a recompensa do seu trabalho. Fiquem felizes porque agora vocês têm os resultados do seu trabalho. E sabe qual é o melhor? Resultados pelos quais nós não fizemos nada, simplesmente nos foi dado. Alegre-se, pois Deus cumpriu a sua promessa. Mas esse texto ele não diz apenas sobre alegria, ele também diz sobre um reinado eterno. Olha os versículos 32 e 33 da tua Bíblia. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre, e sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Este será o grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ah, meus irmãos, ser chamado de Filho do Altíssimo para os judeus era algo extremamente complicado. Para os judeus, ser Filho do Altíssimo significava ser o próprio Altíssimo, ser o próprio Deus. E Lucas faz questão de narrar essas coisas para dizer: este ente que você há de gerar, Maria, é o próprio Deus. Não há dúvida de que este que estará em sua barriga, Maria, é o Senhor Criador dos céus e da terra, o qual João vai dizer que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Maria, este que está com você é Deus, homem. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos como Cristo é completo em tudo o quanto Ele se propôs a ser. Cristo é Deus e 100% Deus. Cristo é homem e 100% homem. E é isso que traz ao meu coração e ao seu coração certeza de que nós temos salvação. Porque como Deus, Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar por todos nós. Mas como homem, Ele também pagou o preço que nós precisávamos pagar e não teríamos como pagar. Ele fez por nós. Mas o texto ainda diz que o Senhor lhe dará o trono de Davi, trazendo o coração dos judeus para perto de si. Porque de fato, o que os judeus aguardavam? Alguém que reinaria o trono de Davi. Afinal de contas, uma promessa foi feita. Uma promessa e uma aliança foi feita. No trono de Davi nunca faltará rei do povo de Israel. Jesus é este rei. Jesus assume aqui o seu ofício real, como majestade, como aquele que detém todo o poder e detém toda a autoridade sobre tudo e todos. Ele é o Messias esperado, o ungido do Senhor, o escolhido de Deus, para reinar eternamente sobre todas as coisas. E é por isso que o texto diz: o seu reinado não terá fim. O seu reinado não terá fim.
Deixa eu te ensinar sobre o ofício real de Cristo. O ofício real de Jesus não se compara com nenhum outro reinado. Calvino afirma claramente que o reinado de Cristo é espiritual, mas ele também caminha na realidade celeste. Bavinck, o outro autor holandês, ele afirma que esse reinado é em nome de Deus, sujeito à vontade de Deus e destinado à glória de Deus. Um reinado de graça e de verdade, exercido pela palavra e pelo Espírito. Sabe o que o evangelista está chamando a atenção aqui? Percebam quem é Jesus Cristo e dobrem-se diante do menino rei. Dobrem-se diante daquele que é Senhor sobre toda a terra. Dobrem-se diante daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o único Senhor. Lucas diz isso apenas quando Maria está grávida, ou vai ficar grávida ainda. Aqui a gente começa a aprender algumas coisas. Quando nós olhamos o reinado soberano de Cristo sobre nós, a esperança e o consolo nos abraçam. Sabe por quê? Jesus reina e o seu triunfo é certeiro. Algumas semanas atrás eu preguei em Apocalipse, capítulo de número 6, na verdade 4, 5 e 6. E ali nós tivemos o relato, ou a descrição de João, da visão de João. E João vê o trono de Deus, e esse trono de Deus mostra que um cordeiro haveria de estar na frente desse trono, desatando os selos e reinando para sempre. Portanto, meu irmão e minha irmã, nessa grande história de favor imerecido, o final para nós não é incerto, mas é certo. Cristo reina para sempre. Aleluia! Porque esperança e consolo nos abraçam em Cristo. O seu reinado já se iniciou, e deixa eu te dizer uma coisa: você faz parte deste reinado. Não se esqueça disso. O Senhor Jesus Cristo diz que o reino dele não é deste mundo. Ok, ele é celeste, ele não foi originado aqui, ele veio dos céus. Mas ele também nos chama para viver com ele diariamente neste reino. O apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer que somos embaixadores de Cristo. C.S. Lewis vai dizer que seremos reis e rainhas em Nárnia, trazendo para nós, seremos reis e rainhas no novo céu e na nova terra. É isso que Coríntios afirma. Quando o Senhor um dia reinar sobre todas as coisas consumadamente, eu e você nos assentaremos ao seu lado, reinando todas as coisas com Cristo, o nosso Senhor. Esperança, consolo. Coisas podem sair dos trilhos, circunstâncias podem nos amedrontar, mas deixa eu te dizer nessa manhã, Cristo é Rei, e um dia nós reinaremos com Ele eternamente. E naquele dia, seremos chamados a reinar ao seu lado, como reis e rainhas. O ofício de Cristo é isso. É isso que Ele abre ao meu coração e ao seu coração. A oportunidade de saber que um dia nós também reinaremos, não por causa de nós, mas por causa do favor imerecido de Cristo por nós. E por último, esse texto nos ensina que o impossível se faz possível. Olha os versículos 34 a 35. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olhe para a pergunta de Maria e perceba como Maria ainda... O anjo está dizendo para ela que o Deus Altíssimo está na barriga dela, que o Rei dos Reis está na barriga dela, e Maria vem perguntar: como que isso vai acontecer se eu não tive relações ainda? Os olhos de Maria estão meio desfocados,
Porque para mim não interessa se ela teve relação ou não. Para mim não interessa a situação ali de como ela vai ter que explicar para a sociedade, apesar de ser importante. Apesar de os evangelhos falarem que isso foi algo a ser pensado por José e Maria. Mas o que mais me chama a atenção é ela perceber como é milagre e um mistério, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo, Deus se fazer como um de nós. O impossível não é Maria ficar grávida sem relações. O impossível é Deus se fazendo como um de nós. O milagre não é Maria ficar grávida. E nem sequer Isabel, já passada em anos, como diz o texto. O milagre é Deus assumindo forma de servo. Não como usurpação, mas para servir a mim e a você. E para cumprir o propósito eterno da salvação. Isso é milagre. Isso é mistério. A gente precisa aprender então, nesse sentido, que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E sobre isso, esse teólogo que eu já citei hoje, Bavinck, ele diz assim: a obra de redenção é uma obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito. E foi implementada imediatamente depois da queda pelas três pessoas. Jesus, por seu exclusivo conhecimento de Deus, por sua pessoa, por sua palavra e seus atos, é na verdade o guia para Deus e o caminho para o Pai. Milhares de pessoas chegam a Deus através dele. E ele foi, e ainda é, hoje a realização pessoal e o poder do Evangelho. Se há uma coisa que você deve levar dessa manhã, é que o maior milagre do Natal não é Maria ficar grávida, mas é Jesus Cristo se fazer como um de nós, cumprindo o plano eterno de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para a nossa salvação. É por isso que Calvino vai dizer que quis Deus, quando nos redimir, fazer-se na pessoa do unigênito, do Filho unigênito, e nos salvar, assumindo tudo que eu e você não poderíamos assumir para a nossa salvação. O que a gente aprende com isso? Bem, graça não é só os benefícios diários que nós podemos comungar. Graça não é só as bênçãos do Senhor sobre nós, mas graça é o impossível que se faz possível em Jesus Cristo. E o que é impossível que se fez possível? Pessoas caídas como eu e você, em extensão e profundidade, em todas as áreas da nossa vida, somos extremamente depravados, como diz a nossa doutrina, mas também profundamente depravados, no mais íntimo do nosso coração. Deus nos salvou e nos deu esperança e nos restaurou. Redenção é isso. Redenção é a extensão da salvação de Deus e a profundidade da salvação de Deus. Deus faz tudo novo em Cristo Jesus, em todas as áreas da nossa vida e o mais profundo do nosso coração. Creia nisso, confie nisso. Mas entenda também que o Salvador veio ao mundo, viveu como um de nós e sem pecado foi considerado maldito por mim e por você. Muitas vezes a gente para na mensagem da cruz, dizendo que Cristo assumiu o nosso lugar, como se nós pudéssemos ter assumido o lugar dele. Mas nós nunca poderíamos ter assumido o lugar da cruz, porque nós nunca fomos perfeitos, nós nunca vivemos um dia, um segundo sequer sem pecar. E a graça se mostra possível, porque Cristo viveu sem pecado, perfeito varão de Deus, e subiu naquele lugar e foi considerado maldito por mim e por você. Isso é graça, e isso é o impossível se fazendo possível, a nossa salvação. Cative o seu coração a Cristo e a história da redenção. Se há uma história que você precisa decorar, não é da pessoa que está ao seu lado. Se há uma história que você precisa saber,
é a história do Evangelho. É a história de como Deus criou tudo perfeitamente. Mas eu e você em Adão escolhemos pecar contra Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, escolheu se fazer como um de nós, viver como um de nós, porque nós não podíamos viver perfeitamente, e pagou o preço. Cative a sua vida a essa história. Essa é a história que o mundo precisa saber, e que aquele professor não sabia, mas que nessa manhã você sabe, você ouviu, e você pode se render a ela. Essa é a história do Natal, a história do favor imerecido, que só começa aqui, mas ela vai ter o seu fim no novo céus e na nova terra, onde o nosso Salvador será tudo em todos eternamente, e eternamente viveremos com Ele. É por isso que eu termino essa manhã, essa reflexão, essa pregação, dizendo: a história do Natal é sobre todas as outras, e todas as outras são reflexos dela, porque de fato nunca se viu ou ouviu sobre um favor tão grande e tão gracioso como o de Deus. Um favor que nos preenche de uma alegria frutífera, que nos consola e vivifica com o reinado eterno do Senhor, e que nos abraça com vida em abundância, porque o impossível se fez possível. É essa história que você vai participar nessa noite, nessa manhã. A história do Senhor Jesus Cristo. A história de como Ele se fez como um de nós, para que fôssemos um nele. A história de que Ele se fez como um de nós, para que fôssemos somente um nele.